A gente vai falar sobre a declaração do ministro da Fazenda, que foi muito forte, inclusive. O Haddad disse: o PT vai derrotar essa extrema-direita. Gente, ele falou escrota, olha só, em 2026. Não combina, né? Ó, a gente vai para o intervalo para quem está nos acompanhando na TV. A gente segue com isso aqui no nosso YouTube. Eu também fiquei surpresa, viu, o Sakamoto? O Sakamoto falou, não combina com o Haddad, ele é todo professor, né, todo intelectual. Ele nas falas, na entrevista dele aqui, super contido. Mas o ambiente também era diferente. Essa fala de Haddad, do ministro Haddad, aconteceu justamente no encontro do PT, do partido dele. O ministro afirmou que o PT será vitorioso contra a extrema-direita. Que vergonha, escrota, ele falou. Fala você aí, Sakamoto, porque é feio falar isso, né? Não tenho o que falar? Não, passa. Ó, disse ele, o Haddad falou num evento lá do partido, ele falou assim, olha, o ano que vem nós vamos dar trabalho para essa extrema-direita escrota que está aí. Isso foi num evento do partido. Vamos ver de novo o presidente Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. Lula já sinalizou a aliados que vai concorrer à reeleição. Falou durante esse evento de campanha de Edinho Silva, a presidência nacional do PT. Tem verdades na fala de Haddad, ô Sakamoto? Então, Fabiola, o ponto é o seguinte, né? É claro que o ministro Haddad estava conversando com a militância. E com a militância vai pegar, é Lula, é Haddad, é qualquer um do PT, o pessoal solta o verbo. Né? Isso em ponto. Segundo, há uma discussão, né, muito antiga no próprio Partido dos Trabalhadores, que o ministro Haddad, que já foi prefeito Haddad, né, tudo isso mais, ele precisa abraçar um linguajar mais comum, mais próximo do povo, tudo etc, muitas vezes, porque muitas vezes ele acaba adotando tons professorais. Ele não gosta disso. Quando fala isso, ele não gosta, mas o fato é que na análise do discurso dele, o discurso, por exemplo, do Lula é muito mais popular, o do Boulos é muito mais popular do que o do próprio Haddad, né? Até a própria natureza dos envolvidos. Agora, dizendo isso, né, por isso que eu falei, eu me surpreendo, eu não tô com aquela surpresa de falsa vestal, assim, vocês sabem que eu falo palavrão à torta e direito. Então, eu falo ao vivo, né, etc e tal, isso atrapalha, inclusive atrapalha a distribuição do conteúdo, né, mas o ponto é o seguinte, é o que me admira, na verdade, só o ministro Haddad usar o termo, exatamente. Não, é o fim do mundo, você está sendo moralista? Não estou sendo moralista. Estou sendo novo, tentando analisar só o discurso. E me admira o ministro estar usando esse discurso assim. Podia estar soltinho, podia estar numa tentativa de usar um termo para incendiar a militância, podia estar tentando colocar um discurso mais popular. Dá, sim. Mas, de qualquer jeito, como eu falei, me admira esse discurso. Ele poderia ter usado qualquer outra palavra, ele usou essa palavra. E o Haddad não vai usar essa palavra simplesmente porque surgiu no fluxo linguístico do raciocínio. Olha só, eu estou aqui no nosso chat, são muito bons os comentários que estão chegando por aqui. A gente está voltando para quem está conosco na TV, agora a gente junta todo mundo para que a gente fale sobre as declarações de Haddad. O nosso chat está repercutindo aqui, inclusive, essa fala do Haddad, que diz que o PT vai derrotar a extrema-direita. E eu fiquei aqui cheia de dedos para falar, o escrota, né, que foi a palavra utilizada por Haddad, aí o Paulo Toledo. O que é, Fabiola, tá toda pudica hoje? Qual é? Aí o Lorival fala, foi até um elogio, na minha opinião. Aí tem gente que fala assim... Não, gente, os comentários são muito bons, né? Aí fala assim... o Paulo... extrema-direita é o quê, então, Fabiola? Aí tem o pessoal me chamando de futiqueira, de fuxiqueira. E tem gente aqui falando, eu quero ouvir o Josias, o que ele acha? Porque, na minha opinião, o Haddad só falou verdades. Verdades. Aí estão colocando aí, ele falou primeiro que o PT vai vencer, que Lula vai subir a rampa e que a extrema-direita é escrota. O Haddad soou enviesado na forma e no conteúdo. Ele estava em ambiente partidário, portanto, a licença poética para utilizar palavras que não combinam com o linguajar do Haddad. O Haddad é uma pessoa de fino trato, né? E, em condições normais, ele não classificaria a oposição como escrota, até porque ele tem lidado com muitos dos escrotos no Congresso Nacional para aprovar as matérias que lhe interessam, e tem obtido êxito a propósito, né? A oposição é bastante desqualificada hoje, sabemos.
no Congresso Nacional. Estamos diante de um dos piores congressos da história. Mas o fato de o Haddad não gostar da oposição de direita, de extrema-direita, não faz com que essa oposição deixe de existir e que tenha representatividade na sociedade. Então, ele soa enviesado também quando dá de barato que o Lula está reeleito. Não está, e as pesquisas têm mostrado isso. As pesquisas detectaram recentemente um sangramento na popularidade do Lula. Depois houve um Datafolha que trouxe que estancou o sangramento, e agora levantamentos feitos por encomenda da própria SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, mostram que o caso do INSS, o assalto bilionário contra os aposentados, voltou a abrir uma ferida na popularidade do Lula. O Lula estava até bem pouco lidando com um derretimento histórico. Ele chegou ao ponto de amargar uma impopularidade que ele não tinha experimentado nem no auge do mensalão, lá no final de 2005. E agora, detectado pelo próprio Palácio do Planalto, ocorre uma reversão naquele quadro de tímida recuperação dos índices do Lula nas pesquisas. Não chegou o índice, ele não chegou a sair do vermelho, a popularidade do presidente, mas estava ali estacionado e, para a infelicidade do Lula, isto se reverteu. Vamos ver agora, vamos sair pesquisas e nós vamos poder aferir se os números colecionados pelo Palácio do Planalto vão se repetir nas pesquisas que são divulgadas aí pelo Datafolha, pelo Instituto Quest e outros, né? Vamos saber logo. Mas o fato, Fabíola, é que não há essa tranquilidade política que permita a ninguém, nem ao Lula, nem aos seus partidários, aos seus colegas de partido, prever essa facilidade, uma reeleição que venha com facilidade. Sobretudo porque sabemos agora que o Bolsonaro e todo o fator antidemocrático que estava embutido no personagem, isso não vai estar presente na próxima sucessão presidencial. Muito provavelmente, a direita será representada por outra pessoa, que será mais vinculada ao Bolsonaro, se for alguém da família ali, ou a mulher dele, ou um filho, ou menos com um vínculo político, mas não familiar, se for Tarcísio de Freitas ou um desses governadores que estão aí fazendo a corte ao Bolsonaro, né? Então o Lula não terá mais a seu favor esse fator democrático, até porque, se tudo correr como planejado, o Bolsonaro vai estar, inclusive, em cana, ou condenado e à espera da execução da sentença, né? Então, é outro cenário. Os partidos que hoje têm representação na esplanada estão buscando alternativas que não se confundam com o que o Lula representa nesse momento. Então está o centrão todo tentando, inclusive, apressar a definição do Bolsonaro, né? Então é outra conjuntura. A popularidade do Lula não está para soltar fogos, né? E agora está um escândalo na praça, um escândalo novo na praça, que era herança maldita, virou lambança própria do governo Lula, que é esse caso de assalto contra os aposentados. Então, de fato, não há elementos no horizonte que permitam ao Haddad prever essa facilidade. O Lula está reeleito, vai derrotar a extrema-direita escrota. Pode estar no desejo do ministro, mas pode estar no desejo de muitos brasileiros, que a extrema-direita, assim como tem ocorrido, agora mesmo conseguiram bloquear a extrema-direita em Portugal. Países da Europa, entre eles a Romênia, agora prevaleceram lá candidatos que têm apreço à União Europeia, aos compromissos ali mais liberais da União Europeia. Então a extrema-direita está sofrendo reveses, mas também degustou um triunfo lá nos Estados Unidos com a vitória do Donald Trump. Então, não recomendo esse entusiasmo todo aos partidários do Lula, Fabíola. Convém cuidar da conjuntura, zelar para que o cenário se reverta, porque hoje não é esse cenário de festa de domingo, não. Eu acho que aqui O que vem por aí é uma disputa eleitoral de roer.